nós dizemos que nosso encargo principal para essas sessões é falarmos sobre essa noite final do Senhor Jesus, na noite em que foi traído. E já vimos que o que ocupava o coração do nosso Senhor nessa noite tão singular, única, podemos dizer incompreensível para qualquer outro que não fosse ele mesmo. Essa noite onde, por um lado, de angústia, o seu coração estava cheio. Nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, teria todos os motivos para estar absorvido por si mesmo nessa sua última noite. Era a noite que iria marcar o clímax da sua aflição. Era a noite em que ele realmente seria traído e entregue, seria cuspido nesse fim de dia, segundo o entendimento judaico, já início da sexta-feira, ele seria preso pela madrugada, ele seria açoitado, cuspido, escarnecido. Mas, irmãos, o coração de Nosso Senhor não estava ocupado com ele mesmo, mas sim com seus discípulos. Se os irmãos olharem de novo o capítulo 13, nós lemos os primeiros versos até o verso 17 pela manhã. E nós vimos que o Senhor, em particular, quis demonstrar aos seus discípulos a sublimidade de seu amor. Você vê que Cristo estava aí a passos da cruz, dias antes. Ele estava preocupado com os discípulos. E nós? Nós estamos preocupados só com nós. Depois, os filhos, alguns preocupados com o cônjuge, namorado, namorada, com a mulher, depois com os filhos. Senhores, a gente devia estar primeiro querendo saber o que Cristo quer que a gente faça. Mas Cristo está preocupado com os discípulos e nós estamos preocupados com o nosso ego. Daí uma outra advertência para nós no dia de Natal. No dia de Natal a gente devia estar falando de Cristo, por sinal todo dia. É isso que eu quero dizer, todo dia. É o que a academia faz. Por isso que eu peço para compartilhar esse projeto, vem participar desse projeto. São poucos que vão aceitar essa advertência, como nós estamos nessa advertência, falando de Cristo, não comendo e bebendo. Não que não possa ter a festa, mas a motivação principal é viver Cristo naquele dia de uma forma mais intensa, não viver as sutilezas, as vaidades, as coisas do ser humano, as coisas do mundo. Isso é muito triste. Nosso Senhor, sobretudo, quis mostrar aos seus discípulos a essência do reino do céu. Olha, a essência do reino do céu. Nosso Senhor quis deixar claro para eles, de uma maneira gráfica, maravilhosa, o que significa a vida do reino e o Olha, que significa ministério no reino. E nós já destacamos então pelo menos 6 elementos que mostram o significado que o Senhor fez. Ele, ao invés de estar absorvido por si mesmo nessa noite de angústia real, quando ele foi orar no Getsêmani na mesmíssima noite, ele disse: agora está profundamente angustiada a minha alma. então, nesse dia, nós devíamos estar ao redor de uma mesa, comendo sim, bebendo sim, mas falando dessas coisas. Devia ter lá uma TV, não vendo essas coisas de Papai Noel aí, e lá vendo um vídeo, né, de um preletor como esse e entendendo a vida de Cristo.
Porque, na verdade, nós temos que viver nele. Isso é Natal e é todo dia. Mas ao invés do Senhor ocupar-se consigo, ele ocupou-se com seus. Ele Humildade. ocupou-se com os propósitos do Pai, porque para Servir os essa outros. hora ele veio. Ele havia dito já, como registrado no capítulo anterior, 12 de João: Pai, que direi eu? Salva-me desta hora. Mas precisamente para esta hora eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome. E ele ouviu então aquela voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda mais o glorificarei. Irmãos amados, nosso Senhor Jesus, tendo todos os motivos para estar ocupado consigo, ele estava plenamente ocupado com os interesses do seu Pai e com aqueles que o Pai me deu. No capítulo ainda 10 do Evangelho de João, ele chegou a dizer assim, palavras tão doces para nós. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E esse maior do que tudo são as suas ovelhas. São aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo e confiou ao seu Filho, para que o seu Filho fosse o redentor deles, para que seu Filho fosse seu pleno Salvador. Ele chamou esses que o Pai lhe deu de algo que era maior do que tudo. Eu lhes dou a vida eterna. É uma coisa interessante. Jesus veio para aquela cruz. Poucas horas antes, suava sangue, de tanta tensão que ele tinha. E a tensão dele tinha não é medo de morrer, da questão física. A tristeza dele era se separar do pai. E ele tinha que se separar do pai, porque ele ia carregar o pecado seu, o meu e o nosso. Que homem chega próximo desse? E aí a gente está comemorando o Natal, o nascimento dele, que é extremamente hipócrita, porque por que nós não estamos fazendo o que nós estamos fazendo agora? Sentindo o amor dele por nós. É, porque ele está vivo, ele está nos vendo, ele nos habita quando a gente nasce de novo. E a gente, à medida que compreende o que ele fez e faz, mas outrora encarnado, isso sim é comemorar. E deve ser todo dia, toda hora. Por isso que nós devemos ter uma vida em Cristo. Jamais perecerão. Ninguém os arrebatará de minha mão. Porque da mão do Pai ninguém pode arrebatá-los. Existe Então, irmãos, coisa é melhor que tão ser filho de importante Deus? que nós mantenhamos a atmosfera dessa hora em nossos corações. Sabe, irmãos, há muito prejuízo quando nós abordamos as Escrituras de outra maneira. Não é pequeno prejuízo. Quantos servos de Deus, por exemplo, escrevem sobre cristologia, mas Presta atenção. um número deles não conhece realmente a Cristo. Quantos escrevem sobre escatologia, as doutrinas das últimas coisas, mas alguns deles não têm um maranata no seu coração. Então é algo muito diferente. Maranata é o desejo da vinda de Cristo. O cristão verdadeiro está desejando a volta dele, que ele venha já. E aí a gente comemora Natal, a pessoa nem sabe o que é Maranata, muito menos deseja que Cristo venha já. Ele está pensando no carro que vai comprar, o que comprou, o que chegou, a viagem que vai fazer, o que fez. Enfim, nós estamos perdidos, Senhor. Nós temos que acordar para Cristo.
antes que seja tarde. Falar, pregar, ministrar sobre cristologia e conhecer